E aí, buenas? Resolver fazer um vídeo aí curtinho pra vocês, vou tentar fazer curtinho. E tava aqui refletindo, sentado embaixo de um pé de bambu aqui, aproveitando a sombra um pouco, final da tarde agora. E o tema eu queria deixar assim um tema meio que genérico, né? Mas vamos chamar assim de vamos achar o nosso propósito, né? Ou melhor, temos que achar o nosso propósito, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu sou vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Eu sou um rapaz muito conservador. Eu tive uma criação muito conservadora, né? Os meus pais são bastante conservadores. Tudo que foge do comum para eles não vou dizer que é errado, mas eles repelem, né? Porque não é comum aquilo. E eu, por ser um jovem curioso, sempre fui em busca do diferente, né? Mas quer queira, quer não, tive uma educação conservadora, não acho que isso seja errado. Eu adquiri isso com o tempo, com os meus pais, né? Hoje tenho os meus filhos e vejo qual que é o propósito do conservadorismo e acho isso muito útil, né? Acho isso bacana para se demonstrar para as crianças e para uma futura geração. E qual que é o nosso propósito, né? Como pessoa, né? É achar alguma coisa. Meu pai sempre me dizia, desde quando eu era criança, sempre me dizia que a gente veio para a Terra fazer alguma coisa, né? Nós temos um propósito. Até agora, bem dizer, o que eu mais fiz bem nesse planeta foi filho. Eu tive uns filhos bonitos, tenho filhos bonitos e inteligentes, tudo. Boas pessoas, né? São muito bacanas. Mas muitas vezes a gente elogia os nossos filhos querendo apenas elogiar eles como pessoas, né? Só que a criação deles, quem faz somos nós. Se o seu filho é inteligente, é porque você fez isso e isso era o seu propósito fazer. Se o seu filho se porta bem, se veste bem, é porque você o educou bem e você se sacrificou de certa forma para realizar esse propósito, para deixar alguém de bem na Terra. Esses dias atrás eu estava refletindo lá perto de casa, inclusive parei para tomar uma cerveja sozinho na calçada de casa. E estava refletindo e tal, e já era madrugada. Aí peguei e mandei uma mensagem para os meus pais não estavam aqui, estavam viajando. Mandei uma mensagem para os meus pais agradecendo, né, esse propósito que eles me deixaram. O propósito de criar e educar os meus filhos, né, da forma que eu acho correta, né? Agradeci, mandei uma mensagem de agradecimento. Falei um pouco sobre a infância que a gente teve, enfim, meus pais falaram que se emocionaram depois, mas de qualquer forma, são coisas que a gente vai lembrando e vai falando, né? Eu vou falando com eles. E qual que aí eu deixo esse questionamento para vocês, qual que é o seu propósito, né? Qual que é o propósito que você veio à Terra? Se você não tem filhos, se você não só trabalha, se você não tem namorado, se os seus pais já faleceram ou não, enfim, se os seus entes da família já faleceram ou convivem com você, qual que é o seu propósito? Será que é mesmo só trabalhar para os outros ou trabalhar para você mesmo? Às vezes você tem um negócio próprio, uma loja, um comércio, um restaurante, ou às vezes você trabalha para uma grande empresa. Será que esse é o seu propósito, né? Eu, por ser uma pessoa muito conservadora, né, como eu falei, tudo que foge um pouco do comum, para quem é conservador, atrapalha um pouco. Lá em casa, a minha esposa, ela tem um salário bem melhor que o meu. A minha esposa ganha muito mais que eu. Mas, enfim, isso não é problema nenhum, né? Não estou querendo dizer isso, mas eu digo assim, lá em casa, diferente da década de 30, 40 aí, que a gente viu o padrão, né, dos conservadores, na verdade, quem cuida das crianças lá em casa sou eu tenho um horário mais flexível. Ela bate cartão, ela é gerente de uma grande empresa, de um setor, né, de uma grande empresa, gerente de loja de uma grande empresa. E ela, por isso, ganha muito mais do que eu e ela tem horário fixo de entrar e horário fixo de sair. Será que esse é o propósito dela, né? Isso que eu quero dizer, né? Mas só fazendo um gancho disso, né? E o meu é ficar em casa cuidando das crianças, arrumando, dando café da manhã, dando almoço, arrumando lancheira, pondo uniforme, varrendo a casa, enfim, arrumando eles. Enquanto isso, eu trabalho, né? Ligando para fornecedores, ligando para fazer orçamento de alguns serviços que o pessoal me pede, né? Eu trabalho com algumas pessoas que me pedem serviços administrativos, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, terceirizado administrativo. E
e tenho que correr atrás de muita coisa, né, durante o dia. E o que é isso que eu tenho que correr atrás? Às vezes me surge um imprevisto de que eu tenho que fazer um orçamento com um cara rápido ali, em cima da hora, em questão de meia hora, em determinado lugar. Então eu deixo meus filhos com a minha sogra e corro lá, pego a moto e corro lá e faço isso que eu preciso fazer e tchau, né? Então os meus horários são mais flexíveis. E por conta disso eu fico com as crianças em casa. Domingo, hoje é terça-feira, né? Quando foi domingo, a minha esposa precisou ir trabalhar o dia inteiro numa farmácia que está fechando, né? Que ela é gerente de uma rede de farmácia. Precisou trabalhar numa outra farmácia que não a dela, que está fechando, para ajudar um outro colega dela. E à noite, a farmácia do lado de casa, que é da rede dela, mas não é a dela, que ela é gerente, o cara entrou com o carro e tudo para frente da farmácia, para dentro da farmácia. Ela ficou responsável de ir lá e assumir a bronca. Tá. Então ela ficou o dia inteiro trabalhando e ficou a noite inteira, até bem dizer, de madrugada lá, resolvendo o BO dos outros. E eu fiquei em casa com as crianças no domingo. A gente saiu, fui na casa da minha mãe, eu fiquei responsável pela comida da minha filha, que estava meio doentinha, meio chatinha. Fiquei trocando a fralda, fiquei arrumando ela, levei ela para passear, fui no parquinho com ela, fiz tudo com ela, enquanto minha esposa trabalhava. E hoje eu precisei vir para cá de manhã, né, enquanto a minha esposa arrumou ela e levou na casa da minha sogra para depois poder ir para o trabalho dela. Tá, um dia da semana a gente não fez isso. Só que assim, por eu ser uma pessoa muito conservadora, isso me atrapalha um pouco. Eu me sinto preso numa jaula, né, não por ser conservador nem nada, mas eu moro num lugar que eu não gostaria de morar, que é uma cidade grande. Eu adoro Curitiba, de todas as capitais, de todas as cidades grandes do país. A que eu escolheria morar é Curitiba, né? É a menos pior, vamos dizer assim, né? Mas é uma cidade grande. E eu, um rapaz conservador, morando lá, fico cuidando dos afazeres da casa, de comida, enfim, roupa, comida, tudo que tem que fazer. Arrumar o chão, arrumar os guarda-roupas, enfim, a bagunça das crianças. Eu fico gerenciando a casa e trabalhando ao mesmo tempo. E aí eu fico me questionando várias vezes no dia, pensando, será que isso é o meu propósito? Será que é para isso que eu vim ao mundo? Né? E quando os meus filhos estiverem grandes e conseguirem se virar sozinhos? Né? Hoje eu tenho eles, né? Porque eu tenho que arrumar minha filha, ajudar minha filha a ir no banheiro, trocar a fralda, fazer tudo. E quando ela já fizer tudo isso sozinha? Claro, os problemas que as crianças geram, causam, nunca acabam, né? Eu sei porque eu sou filho, já tenho 30 e poucos anos e mesmo assim os meus pais têm problema comigo, né? Nunca deixam de ter. E depois que eu fui pai, eu fui entender o que era isso. Mas tudo bem, né? O nosso propósito como filho é dar trabalho, né? Esse é o nosso propósito de filho. E o nosso propósito de pai, qual é, né? E aí eu fico me questionando, perguntando qual que é o meu propósito, né? Será que é só isso, assumir a vida dos meus filhos, né? Eu sou uma pessoa conservadora, então eu tenho que prezar, eu tenho que batalhar e trabalhar pelo sustento deles, né? É isso que um dos pontos do conservadorismo é isso, é você fornecer, você prover o sustento de uma família, né? Você prover o crescimento daquela família. E aí eu fico me questionando, né? Falando, será que é ali que eu gostaria de morar com eles? Será que é ali que eu gostaria que eles crescessem? Será que é esse futuro que eu penso, que eu prezo para eles e para mim? Né? Aí eu fico pensando sobre isso no dia a dia e fico pensando que não. Que primeiro a gente tem que estar bem, né? Para depois você fazer o outro bem, né? Primeiro você tem que estar feliz para poder fazer alguém feliz. Né? Então, Caceta, quase furei a orelha com esse troço. Se você não está feliz com você mesmo, se o teu propósito é outro daquilo que você está fazendo, certamente você terá problema com os outros à sua volta. As pessoas da sua família, as pessoas, seus entes que moram com você. Então eu deixo esse questionamento no vídeo, né, agora, de você refletir um pouco e pensar em qual é o seu propósito, para que você veio ao mundo, para que você veio à vida, né? Eu tenho um dilema sempre em relação a isso. E sempre bate na mesma tecla dizendo que não está perfeito, não está legal. Claro, eu não quero que esteja perfeito, eu não quero que esteja o melhor do mundo. Eu não quero que eu seja a melhor pessoa do mundo. Mas eu quero pelo menos estar realizando o propósito que eu fui feito para vir à vida. E eu estou batalhando para isso, né? Eu estou pelo menos tentando. Pode ser que eu não consiga, pode ser que eu morra amanhã, entende? De moto, alguma coisa do gênero. Mas eu espero conseguir dominar o propósito do que eu vim, da vida que eu vim para fazer. Tá? E deixo essa reflexão para vocês. E
Um abraço. 10 minutos, hein?